Fala, Dev. Voltando então aqui para mais uma aula do nosso curso de Expo. A gente está conhecendo um pouco dessa ferramenta, aprofundando um pouco mais sobre essa ferramenta. E hoje a gente vai aí aprofundar um pouquinho mais. A gente vai conhecer um detalhe a mais dessa ferramenta, beleza? Nas aulas passadas você pôde acompanhar aí sobre alguns detalhes que a gente comentou. Você já conseguiu executar uma aplicação, você já conseguiu criar uma aplicação, entender um pouco mais sobre as formas de criar a aplicação. Mais para frente a gente vai estar criando uma aplicação de cada template, né? Até para que você possa ver como que é o processo de criação, ver, conhecer a estrutura, como que é. Não é diferente das outras, é basicamente quase igual, mas algumas coisas, tem alguns templates que você vai ter que fazer a configuração tudo do zero. Tem alguns templates que já vem com um pouco mais de ferramenta instalada, como você viu a gente abordando nas aulas passadas aí. E é isso. Hoje a gente vai conhecer sobre uma novidade que está vindo agora no Expo, nessa última versão, na 50 e na 51, que é o nosso script de reset, da gente resetar o projeto. Se você observar aqui, isso aqui é o que vem no projeto, tá? Ele já vem com a navegação, o projeto básico que a gente criou, que é que é o padrão, né? Que é o convencional que vem. Ele já vem com esse template, não vem com esse template aqui, já vem com essa navegação, tá? Então aqui ele já tem alguns componentes criados, que ele já vem por padrão criado, e a gente vai resetar. Eu quero começar do zero uma aplicação. Eu não sei se você viu a gente falando sobre o reset na aula passada, então ele reseta, ele vai fazer a criação, projeto e vai disponibilizar, vai organizar para a gente, tá? Então, tá aqui, ó, entendendo sobre o script reset project. Deixa eu vir aqui no projeto, aqui no package eu tenho um script aqui, ó, reset project, e está apontando para a nossa página, script-reset project, lá para o nosso arquivo que a gente tem aqui no projeto. Ó. Se você vir aqui, nós temos uma pasta, e aqui dentro a gente tem um script. E esse script ele vai fazer determinada função para a gente. Então ele tem aqui um snippet aqui, ó, que ele vai criar. Quando eu dar o reset project, ele vai criar para mim aqui no Expo, aqui, ó, Expo Stack, ele vai criar esse aqui, o root layout. Tá? Ele vai criar isso aqui para mim exatamente com a página index. Então ele vai criar um index também sem escrito nada lá dentro, tá? Então ele só vai ter alguma coisa. Se eu quiser colocar aqui dentro alguma coisa para ele criar, ele vai criar. Mas eu vou deixar do jeito que está aqui mesmo, apontando para o index aqui, e ele vai criar para a gente. E aqui está o que ele vai reescrever, né? Que ele vai buscar lá um new arquivo, vai criar um diretório, um index.txt, ele vai criar para a gente e assim por diante, beleza? Então, tá aqui o nosso arquivo, eu vou primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada aqui, ó, que eu fiz um relatório aqui explicando o que a gente vai conhecer, o que vai fazer, para que é quão útil ele é esse script. Então, só para entendimento de vocês, para que possa ficar claro, tá bom? O Expo é uma ferramenta útil que restaura o estado inicial de um projeto. Claro, se você tiver lá com o projeto seu lá na frente, se você tiver esse script aqui, você não vai fazer a execução, né? E nem é também para você fazer a execução desse script aqui lá com o projeto, senão ele vai resetar, ele vai limpar tudo para você. É claro que ele vai fazer um backup de tudo que você tiver, mas assim, se você tiver com o projeto encaminhado lá na frente, isso aqui você não vai ser útil para você. É só que se você criou o projeto e veio com esse negócio, e veio com essas informações padrões aqui, esse template padrão, e você quer começar do zero, sem navegação, então você vai executar. Vamos imaginar o seguinte, que a gente criou o projeto, só que eu não quero isso aqui, eu não quero esse formato de navegação ou de template, eu quero criar uma estrutura diferente. Então eu vou usar esse script para fazer esse processo, tá? E aqui eu tenho algumas informações, ó, o que ele faz, tá? O que ele vai resetar mesmo aqui. Ele faz a remoção do diretório de cache, ele vai remover a pasta node, a pasta do diretório é removido, né? Tá aqui, ó. Ele faz a reinstalação de dependências do package, de novo, que ele vai fazer a verificação do Altman aqui para você, se estiver instalado, faz a limpeza do cache do Metro Bundle, olha só que interessante.
E aqui está explicando como usar. Eu tenho aqui o link que eu mostrei para você, lá no package.json, que tem nesse projeto aqui que a gente criou aqui, ó. Ele criou essa estrutura aqui, que ele tem essa estrutura aqui, legal? Ele tem essa estrutura. Então, o que ele faz? Ele está aqui o arquivo que eu comentei para você, e a forma de executar, ó, yarn.reset, e tem mais algumas informações aqui do benefício, algumas informações que ele faz um backup, deixa comitado aqui para que você possa assim, fazer um backup e comitar esse backup para depois você utilizar. Deu algum problema? Você vai lá e pega esse commit e restaura de novo. Então você pode utilizar. Legal? Então a gente vai fazer isso agora. Eu vou fazer o seguinte: eu vou reset project. Esse aqui é o comando que a gente vai digitar. Copiei isso aqui. Se você estiver usando o yarn, você vai utilizar esse comando. Se você estiver usando o npm, então você vai usar esse comando aqui, ó, npm run reset project. Legal? Então aqui é só algumas informações. Aqui está o nosso projeto, aqui um exemplo que é a estrutura básica do nosso projeto, né? Pasta Expo, o app, o Astis aqui, que ele já vem por padrão, Node Modules, Component, Hook, Script, aqui também, que é a pasta que a gente tem, package, ignore, ponto. O ignore aqui, ele é um JS, tá? Na realidade aqui nem precisava ser JS, é só ponto ignore, né? Ó, ignore. Git ignore. Vamos deixar certinho? Isso, git ignore. app.json babel expo.env um arquivo chamado readme para você basicamente documentar, tsconfig, que é a configuração do TypeScript, e aqui é yarnlog, que eu já expliquei para você nas aulas passadas aí o que significa, para que ela serve, legal? Algumas dessas estruturas aqui eu já expliquei para você aí na aula passada, sobre a estrutura, falei sobre algum detalhe sobre a estrutura, beleza? E a gente vai fazer agora, a gente vai executar a ação mesmo aqui de fazer um reset no projeto, tá? Primeiramente, eu vou aqui no terminal, vou dar um Ctrl C para parar a minha aplicação aqui, eu vou até fechar a minha aplicação, legal? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um yarn, reset project, que eu copiei, né? Eu vou pagar um yarn aqui, não precisa de dois, ó. Tá aqui, eu vou dar um Enter e agora eu só vou aguardar, ó, ele executou, olha só o que ele fez. Foi bem rapidinho, tá? O yarn aqui, a pasta app, ele moveu para app.example, ele moveu aqui, ó, new app, ele criou um novo diretório criado, que é /app, ele criou um arquivo .txt, created, e ele criou um arquivo layout.txt. Então, a pasta app, ele removeu todos os arquivos que tinha dentro, legal? E deu um done aqui que já foi concluído, legal? Então, ele ficou aqui para a gente fazer o exemplo aqui, para a gente comitar essas informações aqui, né? Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai vir aqui no projeto, a gente vai dar ó, ele criou uma pasta app.exemplo, tudo que tinha dentro, aquela tab, tudo, então ele foi e ele criou uma pasta exemplo aqui. E agora nós temos uma outra pasta com exatamente 2 arquivos, que é o que ele criou pra gente, que nós temos um arquivo aqui, ó, exatamente o que estava escrito lá, e nós temos o arquivo layout com a configuração básica e mínima aqui para que a gente possa configurar, para a gente possa configurar do zero e fazer do jeito que a gente quer e precisa, legal? Aí o restante continua igual, claro, né? Mas aqui na próxima aula a gente vai fazer um limpa desses arquivos, onde a gente vai, primeiramente, comitar, subir esses arquivos aqui para o nosso GitHub, e a gente vai limpar esse projeto aqui, a gente vai limpar algumas informações que a gente não precisa mais, tá? Então eu vou explicar para vocês o processo, como que é feito. Nesta aula eu só queria fazer esse processo mesmo, resetar o nosso projeto, explicar para vocês aqui, deixar algumas informações aqui para que vocês possam ter essas informações, legal? E nesta aula seria isso, a gente entender um pouco de como resetar o projeto, para que ele serve, qual é a finalidade dele, né? Então, que ele saiu nessas últimas versões agora do Expo Router. Ele serve para a gente limpar, você pode comitar tudo aqui,
fazer um commit dessas informações para o GitHub e deixar salvo esses arquivos e depois você limpa, beleza? Não fazer isso na próxima aula. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima aula.